Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o corpo, esta engenharia divina que Deus criou do pó da terra. Ele possui cabeça, tórax e membro, e estudaremos todas estas divisões. Amados irmãos, preste muita atenção a partir desses estudos sobre corpo, alma e espírito, para que você possa entender os nossos estudos sobre tricotomia. E as pessoas que têm um áudio sobre a tricotomia, outro que tem sobre a visão geral, corpo, alma e espírito, e também as heresias que nós falamos que envolve esse tema, que vocês possam compartilhar estes áudios para que tudo possa se encaixar aqui, como vai se encaixar nas partes do corpo, como a cabeça, tórax e membro. Vocês possam aí estar trocando estes áudios para que você possa compreender os nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre o corpo e esta divisão, cabeça, tórax e membro. A cabeça contém os órgãos vitais do corpo, como cérebro, olhos, nariz, boca e ouvidos. É a fonte de todo o comando do ser humano. O cérebro possui bilhões de células nervosas que emitem sinais para todo o corpo, formando um dos seus principais sistemas, o sistema nervoso. Desta forma, temos o funcionamento perfeito dos respectivos órgãos, sendo também o responsável para que a alma se manifestasse no homem, através dos desejos, das alegrias, das emoções, das contemplações, do sentir, do amar, etc. Tórax. Tórax é o sustentáculo para que todo o corpo possa se encaixar e se movimentar. O tórax é como um cordão que sustenta as pérolas para se formar um colar. É formado pelos ombros, peitos, abdômen e cintura. Nele está o nosso coração, o principal veículo do sistema circulatório, o reservatório da vida. Bombeando sem parar, distribui o sangue em todo o corpo durante as 24 horas do dia. A Bíblia nos ensina que o sangue é a vida de toda a carne. Colocado em sinônimo com o espírito de vida, nos esclarece que, com a ausência do fôlego, o coração para de bombear o sangue necessário para a vida do corpo. Da mesma forma, sem o respectivo sangue, também é impossível que o animal e o humano possa existir, inalando consequentemente o seu fôlego de vida. Assim, o sangue dos animais será cobrado de todo aquele que o comer, sendo este mesmo a vida do animal. A Sagrada Escritura, em algumas passagens, coloca o coração como centro da vida e do desejo do homem. Ele sim trabalha sem nos cobrar sequer um centavo. Atende a uma ordem soberana, a de Deus, que com misericórdia e amor permite aos seus filhos a vida temporal e a vida eterna àqueles que creem e guardam os mandamentos de Jesus, seu Filho, nosso Deus resgatador, justificador, nossa própria vida. Membros, formado pelos braços e pernas, nos permite ter contato com este mundo físico, com a matéria. Por meio dele, ou por meio deles, dos braços e das pernas, nos locomovemos, mantemos de pé, temos tato, pegamos alguma coisa, seguramos algo, etc. Irmãos, toda esta engenharia divina foi formada do pó da terra, necessitando do Espírito, que é o sopro de Deus, para que pudesse ter vida. Seria totalmente inútil se não fosse uma porção do nosso Criador no interior de nosso ser. Aleluia, né? Por sua graça e vontade soberana. É conveniente que o corpo possui todos os minerais da terra, pois ele mesmo foi feito dela. O hidrogênio, o nitrogênio, o carbono, o ferro, o cobre, o zinco, o manganês, o cobalto, o iodo, etc. Todos os minerais de A a zinco estão contidos no corpo humano. Você pode compreender melhor comprando um polivitamínico mineral e analisando os seus minerais indispensáveis ao bom funcionamento de todo o nosso organismo. O corpo ainda possui a mesma proporção de água que o planeta Terra, o correspondente a 2/3. Como o nosso Deus é maravilhoso! Se a terra sem água não tem vida, o homem sem água desidrata e morre. O corpo sem vida volta ao seu estado natural, pó da terra.
O que ele segura, ou seja, a alma, se desfaz com a sua inexistência. Você pode ler em Gênesis 6:17, 7, 21, 23. Lá diz assim: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Nestes versículos, o Senhor faz distinção apenas do corpo e do espírito, ensinando-nos que a carne e a alma sem o espírito de vida morrem. E no expirar, o homem libera aquilo que tem de Deus, que é o espírito de vida. Assim enquadra também os animais, que possuem logicamente a alma e o espírito, ou seja, o fôlego, não possuindo apenas um elemento desse espírito, que é a consciência. O animal age por instinto. Amados irmãos, o homem mais sábio, segundo as Escrituras, chamava-se Salomão. Ele disse em Eclesiastes 3, 18 e 22, concernentes à vida do homem e a do animal, as seguintes palavras: disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Amados irmãos, lembramos que Salomão foi o homem mais sábio do mundo e que os dons de Deus são irrevogáveis, né? Não são cancelados. Né? Deus dá os seus dons e não se arrepende. Então, Salomão, como o homem mais sábio, disse isso, o que é uma grande verdade. Então, analisemos aí sobre a questão do corpo e nos próximos estudos falaremos sobre a alma e falaremos sobre o espírito. Você vai ter uma compreensão real do que diz as Escrituras, do que é o corpo, alma e espírito em vida e o que será na morte esta divisão corpo, alma e espírito. Com a única promessa e esperança que temos diante de Deus através da sua palavra, chamada-se ressurreição do justo. Esta é a única esperança. Que os irmãos possam ter uma noite de paz. Nos próximos estudos falaremos sobre a alma e depois sobre o espírito. Fiquem com Deus.